Vamos lá, crianças. Ouçam a leitura e explicação das atividades de ciências, livro Liga Mundo, página 23 até a 26. Teias alimentares. Observe o esquema abaixo. Quantas cadeias alimentares você consegue encontrar nele? Então, nós vimos nas aulas anteriores sobre as cadeias alimentares. Que se trata? As plantas e vegetais são produtores do próprio alimento. Com a energia do sol, água, sais minerais, eles fazem a fotossíntese e produzem o próprio alimento. Os animais consomem a planta, são os consumidores primários. Os animais que consomem esses animais, que comem eles, são os consumidores secundários. E assim por diante. E tem os animais, os seres vivos, que decompõem, que fazem como se fosse... Eles vão consumindo, mas vão decompondo até virar pó, até apodrecer e voltar a virar sais minerais. São os decompositores, tá? Então, isso é uma cadeia alimentar. Só que acontece, às vezes, vários animais consomem a mesma planta, vários animais consomem o consumidor primário e vão formando aí teias alimentares, que é essa mistura de animais e de seres, tá bom? Vamos observar, então, a gente tem aqui a vegetação, que é consumida pela capivara, o consumidor secundário é a onça. Aí é uma cadeia alimentar. Mas, às vezes, quem consome a capivara é a árpia, certo? Então, a árpia também é outra cadeia alimentar, formando ali com a capivara. Às vezes, quem consome a capivara é a jiboia. A jiboia, então, já é outra cadeia alimentar. Agora, observando por baixo, a gente tem o gafanhoto. O gafanhoto é o consumidor primário da vegetação. A rã consome o gafanhoto, ela é o consumidor secundário, é a segunda ali a consumir, tá vendo? Primeiro foi o gafanhoto, a rã comeu o gafanhoto, é a segunda, secundário. A jiboia consome a rã, então ela é o consumidor terciário, tá bom? Porque é a terceira, ó, gafanhoto 1, a rã 2, a jiboia 3. Às vezes, quem consome o gafanhoto é o sabiá, já é outra cadeia. Então, isso se transforma em uma teia alimentar, com várias cadeias ali envolvidas. Vamos ler embaixo. Nos ambientes naturais, é mais ou menos assim que acontece. Várias cadeias alimentares se cruzam. Isso porque é muito difícil que um ser vivo de uma cadeia alimentar não faça parte de outras cadeias. O conjunto de várias cadeias alimentares forma uma teia alimentar. Agora é com você, página 24. Leia a historinha em quadrinhos e responda às questões. Horácio. Horácio é esse dinossaurinho verde aí. Desculpe. Hã? Desculpar o quê? Pelo que eu vou te fazer. Espera só um pouquinho que a Pro não tá enxergando. Afinal, é a lei do mais forte. Quer dizer que... Isso mesmo, você está prestes a se tornar meu almoço. Espere, vamos conversar um pouco. Deixe-me tentar convencê-lo de que existem outros tipos de alimento. Até que seria capaz de me convencer. Você tem a fala mansa, sabe se expressar bem. Por isso mesmo não vou lhe dar chance para falar muito, porque... Desculpe. Como era mesmo aquele seu papo de outros alimentos? Por que Horácio não foi devorado pelo animal cor de laranja?
Então, olha, observa aí, o animal cor de laranja não ia dar chance para o Horácio. O Horácio queria explicar para ele outras formas de se alimentar, que possivelmente era comer verduras, né? Porque o Horácio come verduras. Só que apareceu um maior, ó. A cadeia alimentar seguindo adiante aí. Ele, sabendo que ia ser o próximo a ser comido, o que ele falou? Vamos conversar sobre outras formas de comer. Então, o animal que ia comer o Horácio percebeu que ele também poderia ser comido por outro animal maior que ele. Então, ele já quis dar um exemplo, né? E não comer. B. Se você considerar os personagens da tirinha como componentes de uma cadeia alimentar, que papel você daria a cada um deles? Então, o Horácio, ele é um consumidor, ele consome plantas, vegetais. Então, ele é um consumidor primário, igual a capivara naqueles outros que a gente viu. O animal cor de laranja, ele consome o Horácio, esses animais que consomem plantas. Então, ele é o consumidor secundário. O animal verde é o consumidor terciário, ele já consome o outro, o que consome o Horácio, entendeu? Então, vai seguindo uma ordem, olha, primário de primeiro, secundário de segundo e terciário de terceiro, nessa ordem de quem come quem, tá bom? Página 25, 2. Observe a teia alimentar representada a seguir. Então, temos o milho, que é o produtor, né? O milho, ele é um vegetal, ele usa água, raio solar e sais minerais para produzir o próprio alimento e ir crescendo ali sozinho na terra. Então, ele é produtor. O ratinho come o milho, ele então é um consumidor primário. A serpente come ratinhos, então ela é um consumidor secundário. O gavião e o jacaré comem serpente, então eles são consumidores terciários. Por que é uma teia? Porque agora já tem 2 animais no consumidor terciário, então já virou uma teia, não é só uma cadeia com um só em cada campo, já temos 2 ali. A. Nessa teia alimentar, o milho é o produtor, consumidor ou decompositor? B. O consumidor secundário dessa teia é a... Agora, vocês vão olhar aí, ó. Se o consumidor primário foi o rato, quem é que vem depois? Olha lá em cima a setinha e escreve o nome aí. C. Os consumidores terciários dessa teia são 2, lembra? Que consomem o mesmo animal. D. Na natureza, os gaviões dependem da luz do sol para a sua sobrevivência. Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Por quê? Então, olha, se todos os animais acabam... Ó, os produtores são as plantas. Para existir os outros animais, eles têm sempre um que consome a planta. E a planta, ela precisa da energia do sol, da luz do sol, para ela produzir o alimento. Então, os gaviões, eles também precisam da luz do sol? Você concorda ou discorda? Tá bom? E por quê? E os cientistas afirmam que em uma teia como essa, o número de serpentes do ambiente depende do número de gaviões. Converse com seus colegas e justifique a afirmação. Então, olha, o número de serpentes depende do número de gaviões. Por quê? Se tiver poucos gaviões comendo serpente, vai sobrar mais serpentes. Se tiver muito gavião comendo serpente, vão ter menos serpentes, certo? Então, a quantidade de gavião define se vão ter poucas ou muitas serpentes. Por isso que às vezes num lugar tá com muita serpente, muita cobra, e aí a gente vê na televisão eles falando que morreram os predadores.
Se todo mundo ficar matando o gavião, vai ter muita serpente. A serpente também em excesso vai fazer mal para aquele lugar. Por isso que tem que ter a quantidade exata, boa, para manter o equilíbrio, tá bom? Nem pouco gavião e nem muito. F. Complete a lacuna. Quanto menos ratos no ambiente, maior ou menor será o número de serpentes? Se tem poucos ratos, a serpente vai passar fome. Se ela passar fome, ela vai morrer. Então, poucos ratos, poucas serpentes. Muitos ratos, muitas serpentes para comer eles, certo? Então, quanto menos ratos no ambiente, menor será o número de serpentes. Página 26. 3. Observe a cadeia alimentar a seguir e complete a tabela. Então, nós temos aí as aves que consomem os peixes maiores. Os peixes maiores consomem os lambaris. Os lambaris consomem os caramujos. E os caramujos consomem as plantas do fundo. Então, está mostrando uma cadeia alimentar. Tipo de consumidor. Primário. Quem é o consumidor primário aí? O que consome a planta? Escrevam o nome. O secundário é o que consome o primário. E assim por diante, tá? Terciário e quaternário, tá bom? Vão vendo aí a setinha para onde vai levando e vai escrevendo o nome do animal aqui. E depois dá uma lida no Vamos Falar Sobre. Um beijo.